A paz do Senhor, meus irmãos teólogos, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Estamos aqui para mais uma aula do nosso curso básico em teologia, A Demissão para o Mundo, com o tema O Livro dos Salmos. Estamos estudando os livros poéticos e na aula passada já explicamos sobre o livro de Jó e hoje vamos entrar no livro dos Salmos. Vamos ver se a gente anda um pouquinho mais, mas fique aí atento. Faça suas anotações, acompanhe na apostila e se você tiver alguma dúvida, pode colocar nos comentários. Se você já é meu aluno e ainda não se inscreveu aqui no nosso canal Crescendo com a Bíblia, não perca tempo, se inscreva para que você possa fazer com que esse canal apareça para muito mais pessoas e muito mais pessoas aprendam da palavra de Deus. E se você não é meu aluno, mas tem assistido e tem gostado das aulas, dê um like e se inscreva também. Você vai ver que logo em breve muitos outros temas muito melhores, muito cheios de curiosidade, vão estar aparecendo aqui no nosso canal. Aperta o sininho para sempre que eu postar algum vídeo você ser notificado. Meu nome é Sandra Raquel, sou pastora da Assembleia de Deus Missão para o Mundo e estou aqui para ajudar você a aprender mais da palavra de Deus, crescendo com a Bíblia. Vamos lá para a nossa aula de teologia? Hoje nós vamos falar sobre o livro dos Salmos. O livro dos Salmos é uma coletânea de 150 hinos espirituais. Eu não sei se você sabia, mas o livro dos Salmos é como uma harpa cristã. São hinos compostas em forma de poesia hebraica. Lembra que a gente já explicou na aula passada o que é a poesia hebraica? Que não é como a nossa poesia aqui no Ocidente, onde se segue um ritmo de rimas, mas sim o ritmo paralelo, é um ritmo de pensamentos, onde as ideias elas são colocadas em paralelo, usando palavras diferentes, usando outros termos, mas querendo sempre dizer a mesma coisa. A ideia permanece. Nos Salmos encontramos louvores, júbilo, alegria, pela presença de Deus. Uma das coisas que você vai perceber nos Salmos é que são canções que envolvem oração, que envolve pedido de socorro, súplica, agradecimento, louvor, adoração, queixa, você vai ver. Lamentações e súplicas, expressando a dor e aflição diante das lutas humanas. O nome Salmos vem do grego psalterium, que era um instrumento de semelhante à harpa. Então, esse nome Salmos veio justamente da forma como essas canções eram entoadas, na maioria das vezes acompanhadas por um instrumento de corda. Na Bíblia hebraica, o livro é chamado de Terrilim, ou Cânticos de Louvor. Na Septuaginta, que é a tradução grega do Antigo Testamento, aparece como psalmoi, que são poemas ou cânticos acompanhados por instrumentos de corda. Qual é a importância do livro dos Salmos? O próprio Jesus demonstrou estima pelos Salmos. Alguns teólogos sugerem que o hino cantado por ele e seus discípulos lá em Marcos, capítulo 14, versículo 26, é bom que você consulte aí na sua Bíblia, era parte do livro dos Salmos. Além disso, os salmos testificam a respeito do Messias. Isso está escrito em Mateus 21, versículo 16, Lucas 24, versículo 44. Eu não vou ficar parando para a gente ficar consultando a palavra de Deus, porque então o nosso vídeo, nossa aula ficará muito longa, mas eu quero que você consulte, seja um aluno interessado, seja um aluno curioso, que quando o professor dá o texto bíblico, você vai lá e consulta para ver se é isso mesmo. Autoria. O livro dos Salmos possui autoria múltipla, abrangendo diversos séculos de autores. Davi tem 73 salmos na sua autoria. Asaf, 12. Os filhos de Coré, 11 salmos. Salomão, 2 salmos. Quer saber quais são os 2 salmos de Salomão? Salmos 62, Salmos 72 e Salmos 127. Etan, um salmo, é o Salmos 89. Emã, um salmo, Salmos 88.
Moisés, isso, Salmos 90. E autores desconhecidos, quando não se sabe quem é o autor do salmo, são 49 salmos. E eu vou deixar aqui uma curiosidade que eu falei uma época atrás, quando eu fiz um vídeo sobre nosso canal é de curiosidades bíblicas, Crescendo com a Bíblia, e eu fiz um vídeo sobre os Salmos 91. E lá no nosso vídeo eu explico que muitas pessoas pensam que o Salmos 91 é de autoria de Moisés por causa dos Salmos 90, que é de sua autoria. Mas o Salmos 91 é um desses salmos que são anônimos, que o seu autor é desconhecido. Se você não sabia, fique sabendo agora. Os destaques. Asaf foi uma das figuras principais na organização musical da liturgia do reino de Davi. Cantava e tocava, olha que moço importante na obra de Deus. Isso está registrado no primeiro livro das Crônicas, no seu capítulo 15, versículo 16 e 19. Etã e Emã também eram músicos de Davi. Aparentemente, são os mesmos que escreveram os Salmos 88 e 89, como nós já citamos. Assim, a coleção de salmos abrange desde Moisés até o período pós-exílio, quando eles retornam da Babilônia. Os gêneros literários dos salmos, como está dividido? Salmos didáticos, e aí você vai ver na sua apostila que isso envolve salmos didáticos, os salmos 1º, o 15, o 50, o 94, que são salmos que trazem algum tipo de ensinamento. Salmos de gratidão, salmos 30, 75, 105, 106, 146. Salmos históricos, salmos 78, 81, 106, 114, 137, que é muito famoso. Salmos imprecatórios. Você sabe o que significa esta palavra? Significa pedir a Deus que amaldiçoe alguém. Olha isso. Salmos 35, 58, 59, 109. E não acabou ainda não. Salmos da lei, Salmos 14, 19 e 119. Quando fala lei, é a palavra de Deus. Salmos messiânicos, que anunciam e apontam para o Cristo, o Messias. Salmos 2, 22, 23, 24, 45, 72, 110, 118 e por aí vai, porque os salmos messiânicos são muitos. E eu gostaria que você lesse todos esses salmos, você vai ver que leitura prazerosa. Salmos da natureza, Salmos 8, 29 e 104. Salmos de peregrinação, ou também conhecido como Cântico dos Degraus, Salmos 120 ao 134. Todos eles são chamados de Salmos de Degraus, ou Salmos da Peregrinação. Existem algumas Bíblias que tem ali escrito abaixo da epígrafe essa descrição. E Salmos de súplicas, Salmos 5, 17, 71, 86 e muito mais, porque como os salmos também, e na sua maioria são orações, existe muita súplica, muito louvor e muita adoração. Agora, vamos para as definições dos termos, que existem muitos termos técnicos no livro dos Salmos e que muitas pessoas não sabem o que eles significam. Nos títulos dos Salmos, especialmente na tradução ARC, que é Almeida Revista e Corrigida, aparecem alguns termos hebraicos que a versão ARA, que é Almeida Revista e Atualizada, já traduz para o português. Vamos ver um exemplo? Selá. Essa palavrinha aparece 71 vezes em 39 salmos. O sentido exato é desconhecido, mas pode significar levantar, sugerindo pausa ou transmitindo a ideia de elevar as vozes durante o canto. Então essa estava na descrição do salmo para que o mestre fizesse ali a parada ou um momento onde as vozes podiam ser elevadas e outras ficassem mais baixos. Não se tem certeza
absoluta do que seria exatamente o selar, mas, segundo alguns estudiosos, pode ser esse tipo de pausa ou algum tipo de transição de vozes, era o que significava. Outros termos importantes. Cantor-mor significa mestre de canto, está nos Salmos 4, 22 e 77. Neginote, que é um instrumento de corda, está nos Salmos 4, 54 e 76. Masquio, que significa salmo didático, está no Salmo 52 ao 55. Gedutum pode ser o nome de um dos diretores musicais de Davi, Salmos 39, 62, 77. E Gitite, relacionado aos lagares, Salmos 8, 81 e 84. Agora vamos ver a datação. O livro dos Salmos abrange 1000 anos de história, desde Moisés, Salmos 90, até o período pós-exílio. Inicialmente, os Salmos foram divididos em 5 livros, compilados ao longo do tempo, com destaque para Davi. Primeiras Crônicas 15 e 16. Foi Davi quem primeiro organizou. Depois veio Ezequias, em 2 Crônicas 29 e 30. E posteriormente foram reunidas em um único volume, se tornando o livro que nós vemos hoje. Qual é o objetivo do livro dos Salmos? Os Salmos têm como propósito inicial permitir que o povo de Deus expresse os seus sentimentos diante das diversas situações da vida. Eu não sei se você tem esse hábito, mas é um hábito muito bom de você orar a Deus se utilizando dos Salmos, das palavras dos Salmos, porque os Salmos, eles expressam os sentimentos humanos, de tristeza, de amargura, de aflição, de quando você está se sentindo perseguido, quando você está sendo caluniado, por alguma situação que esteja acontecendo. E as palavras usadas por esses salmistas, extremamente inspiradas, podem ser úteis para mim e para você, também nos nossos momentos de oração. Ensinar que a verdadeira adoração, é um dos objetivos dos Salmos, consiste em manifestar a Deus o mais profundo e sincero sentimento de louvor, súplica e confiança. Qual é a aplicação? Os Salmos é tanto um manual de adoração como de oração, quanto um espelho da alma humana diante de Deus. Por isso que ele é tão importante. Porque de acordo com o que você vai se utilizando do livro dos Salmos, tanto para adorar como para fazer suas orações, você vai ali revelando para Deus o seu coração, a sua alma, e isso muito o agrada. Se você tiver alguma dúvida sobre o livro dos Salmos ou quiser fazer algum comentário, coloque aí, por favor, nos nossos comentários, envie para nós, isso vai ajudar muito o canal e eu vou ter o maior prazer em te responder. Vamos para o livro de Provérbios? Vamos aproveitar que nós ainda temos um tempinho e vamos ver se a gente consegue ir pelo menos mais 2 livros. Livro de Provérbios. O livro de Provérbios é considerado o manual clássico de sabedoria bíblica. Sua forma de ensino se dá por contraste. Quais são esses contrastes? O bem e o mal, a justiça e a impiedade, a sabedoria e a loucura. O estudo deste livro poético da palavra de Deus é de tão grande valor que o escritor argumenta. Olha o argumento do escritor do livro de Provérbios. Compra a verdade e não há vendas. Compra a sabedoria, a instrução e o entendimento. Imagina se existisse um lugar onde eu pudesse comprar sabedoria, entendimento, instrução. Você não iria se esforçar para comprar tudo isso? Pois eu vou te dizer, tudo isso está na palavra de Deus. O entendimento é descrito como a capacidade de discernir entre o bem e o mal. Que lindo, não é? O título Provérbios, a palavra provérbios em hebraico é machal, que significa ser semelhante ou representar. Também pode ser traduzido como máxima, adágio ou enigma. Então, provérbios pode ser também
palavras que são utilizadas como máximas, como adágios, como enigmas. Aqui no nosso... Me desculpe que eu tô um pouquinho resfriada, mas a gente vai conseguir até o fim. Vocês vão perceber até que a minha voz tá um pouco diferente. Aqui no nosso país, na nossa cultura, a palavra muito usada para esse tipo de provérbio é ditado. Com certeza você já ouviu falar desde criança. Ah, tem um ditado que diz assim. Vou dizer um para você. E tem um ditado que diz: Deus ajuda quem cedo madruga. Então, esses ditados lá em Israel seriam chamados de provérbios, que são adágios, máximas ou, às vezes, alguns enigmas que trazem um tipo de ensinamento, de conhecimento, de sabedoria. Assim, os provérbios são declarações curtas que transmitem princípios e verdades da vida prática. Viu só como o exemplo que eu dei? Deus ajuda quem cedo madruga. Está dizendo que quem acorda mais cedo sempre tem a chance de conquistar mais coisas, de conseguir mais coisas, de ser ajudado por Deus. Então, é uma declaração curta, porém que transmite um princípio verdadeiro para a sua vida prática. Comparação. Salmos é um livro devocional e Provérbios é um livro de moral prática. Então, fazendo a comparação entre os Salmos e os Provérbios, Salmos é um livro de adoração, de oração, enquanto que Provérbios é um livro de moral prática, ou seja, é para você utilizar no dia a dia. A palavra moral vem justamente de hábitos, costumes, aquilo que eu pratico, aquilo que molda meu caráter. E o livro de Provérbios é um livro que vai te ajudar muito a moldar o seu caráter. A gente costuma até dar uma dica, principalmente para os jovens, para eles aproveitarem que o livro de Provérbios tem 31 capítulos e eles lerem e meditarem em um capítulo por dia durante um mês. Vai dar justamente os 31 capítulos. Tema: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Isso está em Provérbios 9 e 10 e é o tema de todo o livro de Provérbios. Este versículo constitui o alicerce do livro, a base do livro, e o pensamento central que sustenta todas as instruções apresentadas. De tudo que você for ler no livro de Provérbios, a base que sustenta as verdades é o temor ao Senhor. Autores. Embora possua vários autores, o maior de todos, a maior parte dos provérbios foram escritos por Salomão. Salomão escreveu a maior parte deles. Lá em Provérbios 1, capítulo 1, versículo 1, também o 10, versículo 1, e o 25, versículo 1, todos eles mostram Salomão como seu autor. Salomão compôs 3.000 provérbios. Isso está no primeiro livro dos Reis, capítulo 4, versículo 32. Selecionou os principais e organizou-os em ordem. Os homens de Ezequias, cerca de 200 anos depois, compilaram e organizaram provérbios adicionais. Provérbios 25:1, segundo livro das Crônicas 29, também versículo 25 ao 30. Agur é autor do capítulo 30 e Lemuel é o autor do capítulo 31. Algumas observações. Agur significa colecionador. Pouco se sabe sobre a vida deste homem, né? Desta pessoa, nem a sua origem, de onde ele veio. Lemuel significa consagrado a Deus. A história não registra sua identidade. Alguns estudiosos sugerem que Lemuel poderia ter sido um pseudônimo do próprio Salomão. A data. A redação e compilação de provérbios ocorreu aproximadamente entre os anos de 1700 a.C.,
no período áureo da literatura judaica. Qual foi o propósito de se escrever o livro de Provérbios? Para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade. Olha que bonito, não é? Isso está em Provérbios, capítulo 1, do versículo 2 ao 5, onde o próprio Salomão diz qual é o propósito do livro. O livro tem como finalidade ensinar sabedoria e instrução, promover discernimento moral, formar caráter ético e justo, orientar jovens e inexperientes e aperfeiçoar a sabedoria dos instruídos. É isso mesmo. O livro de Provérbios não é só para quem não tem sabedoria, mas também para quem já a tem, para se tornar ainda mais sábio, para se aperfeiçoar. Sinopse e estrutura do livro. Embora não siga uma ordem temática rígida, o livro pode ser dirigido da seguinte forma, ele pode ser organizado da seguinte maneira. As bênçãos da sabedoria, que vai do capítulo 1 ao 9, Provérbios de Salomão, que vai do capítulo 10 ao 24, Provérbios de Salomão transcritos pelos homens de Ezequiel, lá do Provérbios 25 ao 29, Palavras de Agur, que é o Provérbios 30, e Palavras do rei Lemuel, que é Provérbios 31. E vamos então aqui dar uma passadinha em Provérbios 31, que ele é tão importante quanto todos os demais, mas é aquele especial para as mulheres. A mulher virtuosa, Provérbios 31, do versículo 10 ao versículo 31. O último capítulo de Provérbios destaca a nobreza e distinção da mulher que teme ao Senhor. Olha só que coisa mais linda! Os últimos 22 versículos são escritos em forma de acróstico hebraico. Nossa, como eu gosto desse detalhe. E até eu passei pelo livro dos Salmos e não comentei com vocês, mas vou aproveitar para comentar aqui. Cada verso inicia com uma letra do alfabeto hebraico. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Re, Vav. Estes nomes que estão lá nos 22 versículos de Provérbios 31, a partir do versículo 10, são os mesmos nomes que aparecem nos Salmos 119. E eu já vi muitas pessoas dizer que ali seria o nome do autor daqueles Salmos. Mas não é. Ali são letras do alfabeto hebraico. O alfabeto hebraico é composto de 22 consoantes. E na poesia hebraica se utilizava muito o acróstico hebraico, onde se utiliza a primeira letra do alfabeto e a partir daquela letra se cria a poesia. Isso acontece nos Salmos 119 e ali são as estrofes completas, todas iniciando com aquela letra. Aqui em Provérbios 31, a partir do versículo 10, são cada trecho, cada versículo que começa com uma letra, e nós temos também em Lamentações de Jeremias, usando a mesma técnica poética de acróstico hebraico. As letras são Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Re, seria o mesmo que o A, B, C do nosso idioma. É claro que de uma forma diferente, mas parafraseando seria dessa maneira. Essa estrutura literária ressalta a exaltação poética da virtude feminina. Ou seja, o rei Lemuel, quem escreveu, se foi uma pessoa diferente ou se foi o próprio Salomão, mas fez de uma maneira para exaltar de forma poética as virtudes femininas, utilizando esse acróstico hebraico. Então, se você vê alguém dizer que aquelas palavrinhas Aleph, Bet, Vet, Gimel, que estão lá no Salmo 119, são autores dos trechos, não são. Então, você aí já está sabendo. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede ao de rubis. Provérbios 31, 10. E lá no comecinho está o Aleph.
Existem algumas Bíblias que já nem trazem mais, nem no Salmo 119, nem em Provérbios, nem em Lamentações, esse acróstico hebraico. Mas isso é muito errado, porque descaracteriza a poesia que foi colocada naqueles textos. Na tradição judaica, esse trecho, Provérbios 31, do 10 ao 31, é chamado de Shahiu. Perdão, vou ler de novo. É chamado de Eshet Shahiu, mulher de valor. Eu com certeza falei errado, mas tentei melhorar aqui. E é citado até hoje pelos judeus aos sábados à noite durante o jantar do Shabat. O marido conta, ou melhor, o marido canta o poema para honrar a sua esposa, reconhecendo nela as virtudes descritas no texto de Provérbios 31. Isso mostra como esse livro se tornou uma tradição viva e celebrada por séculos, ligando fé, família e gratidão. Que lindo, não é? Veja que o povo judeu até hoje se utiliza dos textos bíblicos nas suas festas, nos seus encontros, declarando para as suas esposas. Porque nós, servos de Deus, crentes em Jesus, Igreja do Senhor, não podemos utilizar o livro de Provérbios, o livro de Salmos, fazendo parte da nossa vida, das nossas orações, das nossas canções, dos nossos estudos, das nossas declarações de amor, do nosso dia a dia, buscar nele sabedoria para resolver problemas, sabedoria para não entrar em situações erradas, sabedoria para andar no caminho certo. Muito bem? Então, vamos parar por aqui. Não, falta pouco, não vou parar não, só falta 2 livros e eu acredito que a gente conclui para entrarmos então nos livros poéticos, nos livros proféticos. Tudo bem? Vocês concordam em continuar? Então vamos continuar. Livro de Eclesiastes. No livro dos Provérbios, somos apresentados à sabedoria que tem o seu princípio em Deus. Já em Eclesiastes, o foco recai sobre a sabedoria meramente natural. Em Provérbios, o tom é de gozo e contentamento, celebrando as bênçãos da sabedoria divina. Em Eclesiastes, é um tom de tristeza e desalento, ao reconhecer-se o fracasso da sabedoria humana em solucionar os problemas da vida e proporcionar a verdadeira felicidade. A conclusão de Eclesiastes é clara: debaixo do céu, tudo é vaidade. Eu não sei se você sabe, mas Salomão, quando escreveu o livro de Eclesiastes, ele já estava ali no final da sua vida, na sua velhice. E ele começa a meditar sobre tudo que ele fez. E olha, vou te dizer, foi muito bom ele ter feito isso e ter escrito, porque trouxe um grande conhecimento agora dividido para todos nós, de que muitos, ao invés de aproveitar a sua juventude para servir a Deus, andar nos seus caminhos e aproveitar o melhor do seu tempo, da sua força, acaba só reconhecendo isso quando chega na velhice e aí já não tem muito o que fazer. Título. No hebraico é Kohelet, que significa pregador. No grego é Eclesiastes, que significa aquele que fala, chama ou convoca uma assembleia. A ideia transmitida é a de um orador ou pregador que reúne o povo para comunicar uma mensagem. Nesse texto, o pregador é Salomão, filho de Davi, rei de Jerusalém. Isso está no livro de Eclesiastes, no seu capítulo 1, versículo 1. E a data? Escrita por volta do ano 975 a.C. Segundo alguns estudiosos, Salomão escreveu após ter deixado o trono, conforme sua declaração: eu fui rei sobre Israel em Jerusalém. Eclesiastes 1, versículo 12. E qual é o tema? O tema central do livro é a vaidade de tudo o que existe debaixo do sol. Embora o autor se identifique apenas como filho de Davi, rei em Jerusalém, o estilo e o conteúdo apontam para Salomão em sua velhice.
Os temas do livro, vaidade, frustração, limitação humana e busca pelo propósito, refletem alguém que experimentou tudo na vida e percebeu que sem Deus tudo é vazio. Por isso, muitos estudiosos veem Eclesiastes como um testamento espiritual de Salomão, escrito após os seus erros e arrependimento. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Eclesiastes 12, versículo 13. Expressões recorrentes que sempre se repetem: vaidade e debaixo do sol. Aparecem cerca de 30 vezes no livro. O termo vaidade em Eclesiastes significa passageiro, vazio e inútil. Qual é a mensagem principal do livro? O livro ensina que as coisas materiais são transitórias e incapazes de satisfazer plenamente. As coisas espirituais são permanentes e dão sentido à vida. A grande lição de Eclesiastes é o contraste entre a felicidade da vida com Deus e a futilidade de buscar o significado da vida sem Deus. Olha que profundo isso, hein? Tantas pessoas que estão vivendo a sua vida buscando a felicidade sem Deus e vão passando tempo com as suas vidas vazias, enquanto Eclesiastes já está aqui escrito há tanto tempo dizendo que não há felicidade sem Deus. Vamos fechar com o livro de Cantares? Oh, glória, que bênção! Se você tiver mais alguma dúvida, mande a mensagem. E eu gostaria também, talvez eu não consiga hoje, mas a gente pode fazer um vídeo só com as curiosidades, isso mesmo. De cada um dos livros, nós deixamos aqui como um bônus na nossa apostila, curiosidades sobre cada livro. Deixa eu mostrar aqui para vocês. E nós temos aqui no final da apostila curiosidades dos livros poéticos. Então, quando você terminar cada um dos livros de ler, você vai lá na curiosidade e vê que tem algumas coisas bem legais. O livro de Cantares. O livro de Cantares, também chamado de Cântico dos Cânticos, é um dos mais controvertidos da Bíblia. Ao longo da história, foi alvo de debates e até questionamentos quanto à sua canonicidade. É um cântico nupcial, mas com foco, mas com forte ordem espiritual. Seu propósito não é apenas exaltar o amor entre marido e mulher, mas também ilustrar o amor entre Deus e Israel, o amor entre Cristo e a igreja e o amor entre Cristo e o crente individualmente. Por que ele quase não entrou no cânon? Porque claramente se vê um cântico nupcial de um marido para uma esposa. Então, como que ele foi aceito posteriormente? Primeiro, por ser de autoria de Salomão. Segundo, por ser possível fazer essa ordem, né? Essa ordem espiritual, que não é antibíblico. O próprio Deus já fez isso várias vezes nas escrituras, se colocando como marido traído, marido decepcionado, assim como Cristo também é colocado no Novo Testamento como noivo. Então, vendo dessa maneira, não há nada de errado em se colocar o livro de Cantares como sendo o amor de Deus por Israel, o amor de Cristo pela sua igreja. Canonicidade foi um dos últimos livros a serem incluídos no cânon bíblico, por não conter referência explícita ao nome de Deus. Os rabinos chegaram a duvidar do seu valor espiritual. No Sínode de Jânia, o rabino Akiva defendeu a inspiração do livro, interpretando-o de forma alegórica. O nome Salomão associado à obra também foi um bom argumento de defesa. Então, se eu interpreto de forma alegórica, eu coloco o marido como sendo Deus ou Cristo e a esposa como sendo Israel ou a igreja. Autoria e data. O próprio livro afirma que Salomão é o autor. Isso está em Cantares, capítulo 1, versículo 1.
Salomão compôs 1005 cânticos. Isso está escrito em 1º livro dos Reis, capítulo 4, versículo 32. Sendo este considerado o mais excelente, porque ele é chamado de o Cântico dos Cânticos, ou seja, o mais excelente. Escrita aproximadamente 965 a.C. e até hoje não há provas convincentes contra a autoria de Salomão. Hoje, todas as provas levam de que foi Salomão mesmo quem escreveu. Interpretações principais. Existem 3 principais escolas de interpretação. A alegórica, que interpreta tudo de maneira simbólica, o foco está apenas na união espiritual entre Deus e Israel e entre Cristo e a igreja. Nós temos também a interpretação literal, que considera o livro como uma história de amor conjugal, celebrando o matrimônio. E nós temos a terceira escola, que é a tipológica, que entende como um romance real de amor matrimonial, mas que também ilustra a intimidade entre Cristo e sua igreja. A relação entre o homem e a mulher é usada em várias passagens bíblicas como símbolo do amor de Deus pelo seu povo. Quer que eu dê um exemplo? Quero que você leia, tá bom? Eu vou dar aqui os versículos e eu quero que você busque na sua Bíblia. Isaías 54:4, Jeremias 2:2, Ezequiel 16:8 e Efésios 5, do versículo 25 ao 32. Qual é a mensagem central do livro de Cântico dos Cânticos? O Cântico dos Cânticos revela que o amor conjugal, quando vivido segundo os princípios divinos, é puro e santo. Esse amor terreno reflete a realidade maior, o amor de Cristo por sua igreja, que é profundo, exclusivo e eterno. E para a gente fechar, eu vou justamente dar um exemplo lá de Efésios 5, do 25 ao 32, quando ele fala sobre o amor conjugal entre o esposo e a esposa. E o apóstolo Paulo está ali instruindo os casais. E ele diz que cabe ao homem amar a sua esposa como Cristo amou a igreja e por ela se sacrificou. E cabe à mulher honrar o seu marido, que é o dever também da igreja, estar sempre honrando o Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, espero que você tenha gostado dessa aula. Se tiver alguma dúvida, escreve aí nos comentários, dê um joinha se você tiver gostado, se inscreve se você não é inscrito e ajude o nosso canal a crescer cada vez mais. Que Deus te abençoe, fique na paz e até a próxima aula.